Salve, salve família tricolor, vamos começar o vídeo de hoje. Pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar pra estar me ajudando a bater a meta de 400 inscritos até o final desse mês. Atualmente somos 360, então eu acredito que dê pra vocês bater essa meta sim. Se inscreve muito no canal, se você já é inscrito, compartilhe o vídeo pra alguém que não é inscrito. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra estar me ajudando muito. E bora falar da partida de ontem entre São Paulo e Náutico. São Paulo ganhou de 2-1 lá nos Aflitos, né? Foi uma partida que eu disse no vídeo anterior que ia ser uma partida complicada, porém o São Paulo ia ganhar de 3-1, né? Não foi 3-1, foi 2-1, porém podia ter sido 3, né? Teve vários lances que o São Paulo poderia fazer o gol, mas não fez. Só que a realidade é o quê? O jogo foi feio, não foi um jogo bonito, né? Teve o gol do Luciano de cabeça no comecinho, né? A expulsão do jogador do Náutico, que pra mim foi uma expulsão um pouco duvidosa, né? Eu não sei se ele merecia ser expulso. Eu acho que o Ferrarese merecia ser expulso, né? Como ele foi, né? No lance, o Ferrarese foi mais imprudente do que o jogador do Náutico, né? Então, depois teve a expulsão do Ferrarese, que pra mim, o Ferrarese é um ótimo zagueiro, só que tem hora que ele é meio doidinho, né? Ele vai com tudo ali com o pé alto, e aí acabou sendo expulso. Depois disso, o jogo ficou meio morno, né? Ficou meio sem graça. O segundo tempo foi um segundo tempo bem ruim, onde o São Paulo praticamente só se defendeu. E o Náutico veio pro ataque, mas também o ataque do Náutico foi ruim. Então o segundo tempo foi um segundo tempo bem ruim. Porém, teve o golaço do Rodriguinho, né? Que o Rian Francisco entrou após o André Silva sair. O André Silva que já tinha perdido um, uma bola dentro da pequena área, que praticamente o Cedric cruzou pra ele. Se ele conseguisse dar o chute, dá um toquinho, ele fazia o gol, só que eu acho que a bola bateu na canela dele e subiu, né? Aí teve. Depois disso, ele saiu, entrou o Rian, o Rodriguinho fez o gol numa jogada onde conseguiram um passe em profundidade pro Rian. O Rian chutou, o Muriel defendeu, né? Porque o Rian tava bem próximo do Muriel. E aí a bola sobrou na frente pro Rodriguinho. O Muriel tava um pouco avançado, não tinha ninguém perto do gol, o zagueiro também. Ele finalizou, conseguiu fazer o gol. E aí depois disso teve outro lance do Rodriguinho, que ele conseguiu driblar o Muriel. Só que na hora da finalização, ele mandou pro alto, né? Mas tá com crédito porque pelo menos fez um gol. Bora para as notas. Rafael ficou com 7. Ontem não teve que fazer tantas defesas, teve que sair alguns cruzamentos, mas quando saiu foi bem, né? Foi bem. Então, 7 pro Rafael. Cedric, ontem pra mim, Cedric, Arboleda e Alan Franco, vai. Trio de zaga, entre aspas. Foram. Todos foram bem, né? Todos ficaram com 7 também. Tirando o Ferrarese, que ficou com 2 por conta do vermelho, por conta daquela entrada lá que pra mim foi muito infantil, muito errônea, né? Mas infelizmente aconteceu. Ele se desculpou e disse que não vai fazer mais isso, né? Espero eu. Enzo Dias ficou com nota 7 também. Oscar, ontem pra mim, no vídeo passado, não, no vídeo passado não, no último vídeo pós-jogo que eu fiz, eu disse que o Oscar tá devendo um pouco, né? Porque ele é meia, não tá jogando de meia, tá jogando de segundo volante ou de meia de ligação, né? Como ele jogava no Chelsea. Pra mim, ontem, ele pagou todas as dívidas que ele tinha. Ontem ele jogou bem. Defensivamente foi muito bem. E algumas jogadas que ele conseguiu criar pro ataque renderam em jogadas interessantes. Então, pra mim, Oscar ficou com nota 7, mas pagou essas dívidas. Alisson ficou com 6,5 porque o Alisson ele tá cansado, né? Dá pra ver. Visivelmente o Alisson tá cansado, né? Uma sequência de 18 jogos. Então isso acaba cansando um pouco o cara mesmo. E eu acho que chegou o momento de dar uma descansada no Alisson. Coloca ele um pouquinho no banco pra ele dar uma descansada. Uns 2 jogos, 3, né? Porque tá pesando no desempenho dele em campo também, né? Então ficou com 6,5. Luciano ficou com 8,5 pelo gol, mas ontem eu achei a partida do Luciano bem interessante, né? Pra mim, o Luciano, ele joga bem no meio do ano. No começo do ano, o Luciano não joga nada. Chega o meio do ano, o Luciano parece que vira o Cristiano Ronaldo. Começa a jogar super bem. É engraçado isso. Ficou com 8,5. Lucas Ferreira, pra mim ontem, novamente, entrou pela esquerda, foi bem e ficou com nota 7. André Silva ficou com nota 4 pelo o gol que ele perdeu,
né? E pra mim ontem o André Silva também não fez uma partida tão interessante, assim como tinha feito contra o Grêmio, porém fez o gol de pênalti contra o Grêmio. Mas ontem não conseguiu fazer, né? Não conseguiu render nada e não contribuir com nenhum gol. Rodriguinho ficou com nota 8 pelo aquele golaço que ele fez. Só que pra mim o Rodriguinho agora ele tá entrando e ele tá um pouco mais leve. Ele não tá mais com tanta pressa para jogar, né? Eu acho que o Rodriguinho ele tá passando por um processo de amadurecimento do futebol dele, que talvez tudo que a gente esperava dele, ele possa agregar, né? Ele pode mostrar tudo que a gente esperava dele. Por conta que eu acho que foi o segundo jogo que ele entrou e eu achei interessante a partida dele. Eu gostei da movimentação, dos passes, das jogadas criadas, né? Então, a forma que o Rodriguinho tá indo tá sendo interessante. Pablo, Maia, Juan e Bobadilha, que entraram no segundo tempo, ficaram com 5 e o Rian ficou com 6,5 por conta das movimentações dele em campo também e daquela finalização em cima do Muriel, né? Essas foram as notas dos jogadores, né, no jogo de ontem. Agora bora falar um pouquinho sobre notícias. Pablo Maia tá com a renovação bem caminhada. Praticamente já tá quase tudo certinho pro Pablo assinar e a renovação dele ser anunciada, né? Tá por pequenos detalhes, bem pequenos mesmo. E a renovação dele pode ser anunciada a qualquer momento até 2029. Outro volante, né? Tem outro volante aqui, mas esse volante aqui não deve ficar no São Paulo. É o Damian Bobadilha, que, segundo informações, eu vi no... não lembro no vídeo de quem que eu vi. Mas ele tá recebendo sondagens e pode ser vendido no meio do ano, né? Então, ele veio pro São Paulo. São Paulo, eu acho que já pensava nisso, e fazer isso com o Bobadilha, colocar ele em jogos para ele render e ser vendido. Porém, ele não tá sendo nem tão utilizado assim, né? Então, eu acho que vender o Bobadilha não seria um erro, até porque ele é um jogador novo e talvez poderia sair por um preço bom, né? Um preço alto. Zubeldia terá 2 jogos de suspensão no Brasileiro por conta daquela partida contra o Atlético Mineiro, que ele foi expulso, entrou em campo, foi pra cima do juiz, né? Então ele vai ficar 2 jogos expulso, né? O STJD decidiu ontem e aí saiu a público, então nós vamos perder o Zubeldia por mais 2 jogos. Porém a gente pode perder ele por mais jogos, né? Porque o Zubeldia ele é muito explosivo, ele é muito enérgico, né? Talvez isso atrapalhe ele um pouco, que nem ontem. Ontem com o gol do Rodriguinho foi um golaço. Ele saiu correndo que nem doido, entrou em campo, abraçou todo mundo, abraçou o juiz, quarto árbitro, o jogador, saiu que nem louco. Aí tomou um amarelo, né? Consequência do que ele faz. Porém, eu acho da hora. Tipo, um puta de um golaço do Rodriguinho. Se eu fosse o treinador, eu também saía correndo, entrava correndo, abraçando todo mundo. Então, eu acho que tem hora que é interessante essa forma dele de ser. Só que tem hora que ele exagera também, né? Que nem nessa expulsão contra o Atlético. Que eu acho que a expulsão também não foi nem tão correta assim, né? Mas isso são detalhes. Agora eu vou estar falando dos jogadores que estão livres no mercado e que talvez poderiam aparecer no tricolor, né, a qualquer momento, né, no meio do ano agora. Esses jogadores são o goleiro Jean. Quem lembra do Jean? Que foi goleiro do São Paulo. Aconteceu alguns casos com a ex-namorada dele. Aí ele acabou saindo do clube por conta desse caso que aconteceu, né? Essa pequena agressão. Foi pequena não, ele agrediu ela e aí o São Paulo não tolera isso. Muito correto do São Paulo não tolerar, né, essas agressões. E aí ele saiu, foi pro Atlético Goianiense, tava no Cerro Porteño. E aí o contrato... Não, no São Lourenço, ele tava no São Lourenço. Não, era no Cerro Porteño mesmo. E aí o contrato dele acabou e ele pode estar voltando para clubes brasileiros. Segundo informações de vários jornalistas, ele pode voltar para o Bahia, né? Eu não sei se seria interessante ver o Jean novamente no São Paulo, porém é um nome que está livre no mercado. Outro nome que está livre no mercado é o William Arão, que estava no Panathinaikos da Grécia, foi oferecido ao São Paulo, porém ontem o Panathinaikos anunciou a rescisão do jogador, está livre aí, pode ser comprado a qualquer momento por qualquer clube, só que o valor dele é bem alto, né? Então a possibilidade de ele ser comprado pelo São Paulo
É bem pouca, porque o São Paulo, procurando o volante, prefere o nome de Thiago Mendes do que o nome de William Arão. Outro volante que está livre no mercado após rescindir com o Vasco é o volante Souza, que jogou no São Paulo em 2015 e 2016. Ele no Vasco não jogou tão bem, né? Ele era um volante bom, só que atualmente está devendo um pouco. Não sei se seria interessante a contratação dele também. E outro jogador que está livre no mercado e pode estar aparecendo no São Paulo a qualquer momento é o atacante Mariano Dias, né? Ex-Real Madrid, substituto de Cristiano Ronaldo, vestiu a 7 lá, foi pro Sevilha, foi pro Lyon, nunca teve uma carreira tão consolidada, né, assim. Acho que a melhor temporada dele foi no Lyon, porém é um atacante até que interessante, pensando em opções para o ataque no São Paulo. Eu acho que ele é até melhor que o Zampetri, né? Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta e se inscreve no canal. E valeu!